Boa noite, gente. É uma alegria muito grande ter vocês hoje aqui. Nós estamos no primeiro encontro com a Cultura Espírita do ano. Faz um em maio e um em setembro. E o encontro da Cultura Espírita de hoje, no GEIC, está relacionado ainda ao aniversário do GEIC, que foi dia 29 de abril. 29 de abril. Nós fizemos 27 anos de Casa Aberta. E a palestra de hoje está relacionada a essa data e relacionada ao GEIC. A palestra, o nome que vocês viram, GEIC dos primórdios aos dias de hoje, uma história, ela está baseada na história do livro Corações Entrelaçados. Ela não vai contar o livro, ela está baseada na história do livro. E hoje, exatamente 12 de maio, está fazendo 4 anos que o livro foi lançado. Ele foi lançado em 12 de maio. E para felicidade nossa, o autor está presente. Então, uma boa palestra para vocês. Nosso amigo César Cadamino vai fazer a palestra. E espero que todos gostem da palestra. E depois, se quiserem adquirir o livro, o autor vai autografar o livro. Vou convidar a Silene para fazer a prece inicial para começarmos a nossa palestra. Boa noite a todos. Agradecendo ao grande arquiteto do universo pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo essa casa, pelo gentil convite, aliás, presente que nos proporciona. E realmente é uma satisfação muito grande poder falar sobre o GEIC, dos primórdios aos dias de hoje. Esse trabalho não é um trabalho do Júlio. Eu simplesmente li o livro e compartilhando com algumas outros companheiros, com o Bosco, com a Mônica. Então nós colocamos aqui nós vamos falar do resumo do livro, como já foi dito pelo Bosco. Mas não tem como a gente não ressaltar alguns pontos principais. Não se assustem com essas imagens, tá? Porque elas vão mostrar, e com o decorrer da palestra vocês vão entender o porquê de cada uma delas. Agradecendo ao nosso companheiro Paulo. Paulo, você mora no meu coração. E é uma alegria imensa contar com a sua presença nesta noite. Sou eu quem agradece. Nosso amigo José Luiz, que teve a brilhante ideia de por que não contarmos a história do GEIC. Então, você também faz parte dessa palestra, meu irmão. Enfim, dos primórdios aos dias de hoje, porque o amor transcende. A vinda de Jesus teve início pelo menos 1000 anos antes de seu encarne na Terra. Quando Jesus encarnou e começou a pregar suas palavras de amor ao próximo, de um Deus único, cheio de bondade, de uma vida imortal ao seu lado, do perdão e da caridade, encontrou ressonância nos espíritos que tinham sido preparados previamente para reencarnar na mesma época do Messias e assim ajudar na divulgação. Muitos reencarnaram com essa missão e, como sabemos, muitos deles sofreram perseguições e mortes dolorosas. Então nós temos aqui a figura do Mestre, Jesus. Meus irmãos, imaginem a grandeza desse Espírito, é claro, representado nessa pequena imagem. Um Espírito que foi preciso 1000 anos do nosso tempo cronológico para que ele pudesse estar entre nós. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei imaginando, mas que espírito é esse? Imaginem a preparação da pátria espiritual para que Jesus pudesse caminhar entre nós. Pudesse sentir as mesmas dores que nós. As mesmas angústias, os preconceitos. E ainda assim ele veio. Veio e como ele mesmo disse, eu não vim mudar as leis de Moisés. Eu vim ao mundo para explicar o porquê e quais os verdadeiros tesouros. Eu não vim mudar as leis, tendo em vista que Jesus era judeu.
E aí nós temos um preconceito, até nos dias de hoje. Porque muitas pessoas condenam os judeus pela morte de Jesus. Continuando. E aí nós temos o início. Princípio do ano 30 da era cristã. Algumas pessoas imbuídas pelos sentimentos de amor e fraternidade dão início a esta jornada nas terras da Galiléia. Em Jerusalém, um pequeno grupo de seguidores do Mestre se destacava dos demais. Guardem bem esses nomes, tá? Se vocês não guardarem, o livro contém os nomes e a palestra também, acredito eu, que será gravada. Vocês vão poder rever os nomes. E por que disso? Bom, enfim, vocês vão entender. Só para aguçar a curiosidade. Um comerciante essênio chamado Benjamim. Lembre-se desse nome, Benjamim. 3 pretorianos romanos, Gaius Lúcius, Otávio Ápios e Víbius Aulus, cada um comandante de um batalhão de soldados em cidades diferentes da Judéia. Uma ordenança romana do pretor Gaius Lúcius chamado, qual o nome, Mônica? Gnaius Espúrios. Brincando com você. E 3 escravos que se destacavam pela sua fé verdadeira nos ensinamentos de Jesus: Abel, Isaac e Shaia. Por que eu trouxe essa figura? Essa aqui é a figura de um pretoriano. Os pretorianos, e por que esse nome? Porque no Império Romano, as legiões romanas elas não poderiam adentrar Roma. Elas tinham que ficar fora das muralhas. E dentro do alojamento romano, existia no centro um lugar chamado pretório, que era onde ficavam os oficiais, os generais. E é claro, precisavam ter uma escolta. E aí então surgiu a guarda pretoriana, que no início ela tinha a função de guardar o alojamento. Mas os imperadores, tendo em vista que as legiões não podiam ficar dentro de Roma, então eles transformaram a guarda pretoriana na sua guarda pessoal. Então os guardas pretorianos, eles ficavam dentro de Roma. A sua função era de proteger o imperador. E por que eu estou destacando os pretorianos? Porque os pretorianos, para pleitear a guarda pretoriana, o legionário precisava servir durante 16 anos, no mínimo. E dentre os pretorianos, tinha uma guarda de elite chamada Excelsus Augustus. E essa elite era comandada por esses pretorianos aqui. Ou seja, esses pretorianos, eles eram a elite da guarda romana e seguidores de Jesus. Mas aí o que acontece? Naquela época em que os cristãos eram perseguidos, os cristãos não podiam dizer que eram cristãos. E então, tudo às escondidas, eles procuravam pregar, procuravam falar do Evangelho, mas não de uma forma direta, mas sim de uma forma velada. Esses personagens aqui, meus irmãos, são aqueles que deram início. Eles que começaram a jornada. Benjamim era de família rica e comerciante de sucesso, e se encontra com José de Arimateia, que também era comerciante, e por interesses mútuos no comércio e nas palavras de Jesus, estabelece uma amizade muito forte. José de Arimateia,
leva Benjamim para conhecer Jesus. Eles se aproximam dos pretorianos Gaius Lúcius, Otávio Ápios e Víbius Aulus e começam a se encontrar e se prepararem para a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Os eram planejados com a ajuda do ordenança do pretor Gaius, Gnaius, e dos escravos Abel, Isaac e Shaia. Até o final eu consigo pronunciar direito. Benjamim e José de Arimateia desfrutavam cada vez mais da companhia do Mestre, ao ponto de Jesus antecipar para os dois os acontecimentos que culminariam em sua crucificação. E diante do inevitável, Benjamim apresenta uma proposta para manter vivos os ideais do Mestre, por todos os lugares e através do tempo. Um pacto de sangue, ou seja, aquele grupo, na certeza da imortalidade da alma, como Jesus pregava, quando se encontrasse novamente em vida, levaria a palavra do Mestre a todos quanto fosse possível. E todos concordaram. Então aqui nós temos o início. O pacto firmado por esses cristãos para que, durante as existências, que eles conseguiriam, que eles tentariam, durante todas essas existências, propagar o nome de Jesus, os ensinamentos do Mestre a todas as pessoas. E aí aqui, nós temos a figura de José de Arimateia. Pode passar. E por que eu estou destacando José de Arimateia? É o preconceito. Porque mesmo naquela época, muitos judeus acreditavam em Jesus. José de Arimateia era um desses judeus, juntamente com Nicodemos, entre outros. E por que estamos destacando José de Arimateia? Assim chamado por ser procedente da cidade de Arimateia, localizada na Judéia, ele era discreto e oculto seguidor de Jesus, apesar de ser muito rico e pertencente ao Sinédrio, a mais elevada magistratura do povo hebraico. Este colegiado tinha o poder de condenar o Messias à morte, embora essa sentença exigisse a confirmação do procurador da Judéia, o que realmente ocorreu, e que no caso era Pôncio Pilatos. Ou seja, mesmo dentre os judeus, tinham aqueles que gostavam de Jesus, que acreditavam em Jesus. E vejam, Jesus, ele foi crucificado como um bandido. Mas Jesus não foi sepultado como um bandido. Jesus foi sepultado em uma propriedade particular de José de Arimateia. Então, quando se fala em julgamentos e preconceitos, o Júlio está defendendo os judeus. Sim, eu defendo os judeus em parte, sim. Porque não compete a nós o julgamento. E vejam, nós falamos dos pretorianos, guarda de elite, seguidores de Jesus. Nós temos aqui José de Arimateia. José de Arimateia era um dos judeus mais destacados do Sinédrio. O Sinédrio, digamos assim, era a cúpula do judaísmo. Só pertencia ao Sinédrio aqueles que realmente eram conhecedores. Não só conhecedores das leis, mas aqueles que tinham honra. Homens honrados. E José de Arimateia era um desses homens. Então aqui nós já temos um grande ensinamento de Jesus. Não julgar. Não condenar as pessoas. E aí então, vejam, começamos no ano 30 da era cristã. E agora nos deparamos com o ano 80 da era cristã. Ou seja, no término da construção do Coliseu em Roma. Lembram aqueles personagens? Aqueles companheiros? Eles começam a aparecer novamente. Lúlius é um hábil construtor, que era o escravo Isaac. Lívios, respeitado membro da sociedade romana, Benjamim. Marcus Prius controlava a rota de comércio marítima e era um dos pretores, Gaius Lúcius.
Verus é um construtor da mesma classe social que Lúlius, e sua esposa se chamava Artênia e possuía uma amante, Lívia. Vocês vão entender o porquê desses personagens. Existia também o Máfios, que era o escravo de Verus, contratado por sua amante Lívia para assassinar sua esposa Artênia. Eu estou contando isso rapidamente, porque senão nós falaríamos sobre o livro, nós contaríamos o livro. E é claro que o nosso intuito é que as pessoas possam ler. E à medida que a gente vai falando, algumas pessoas podem se identificar com esses personagens. Vejam, não é por acaso. Fausta, uma matrona romana, que era Gnaius, ajudante de ordens do pretor Gaius Lúcius. Augusta, que era uma amiga e confidente de Fausta, que era a escrava Chaia. Lúcius, um comerciante de vinho, que era o pretor Otávio Ápios. O grupo falha no propósito assumido pelo pacto de sangue. E no ano 200 se reencontra mais uma vez. E mais uma vez não conseguem concretizar os seus planos. Então vejam. Ano 30, ano 80, depois no ano 200, eles se reencontram novamente, com outros nomes. E não somente aquelas pessoas do início, mas outras pessoas vão se juntando ao grupo. E é claro, no livro nós temos os relatos de alguns episódios da história. Mas é claro que nós sabemos que os espíritos, eles reencarnaram em outras cidades, em outras regiões, tiveram outras vidas. Porque imaginem, se a gente falar da trajetória de um espírito, já é complicado. Todas as suas existências, o que ele passou, o que ele fez. Imagina se nós fôssemos falar de todos os relacionamentos desses espíritos. Eu acho que ficaríamos 50, 60 anos escrevendo um livro e ainda assim não terminaríamos. Olha, em que ano que nós já estamos, hein? Agora nós já estamos no ano 850 da era cristã. E uma nova oportunidade teve início com muitos desses companheiros reencarnando no clero romano ou em volta dele. Valérius pertencia ao clero romano e de família rica. É o Benjamim, mais uma vez. Tibérius, discípulo de Valérius, também de família rica, que é o pretor Gaius Lúcius. Tadeus, auxiliar de Valérius, que é o escravo Abel. E o único compromisso deste grupo era o de propagar os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas esta postura encontrava resistência naqueles que queriam, através do clero, somente obter poder e riquezas. Outros membros do grupo inicial também estão presentes. E por que, neste momento da história, os ensinamentos de Jesus, eles começam a confrontar o clero? Porque vejam, esses companheiros, eles procuravam seguir os ensinamentos de Jesus. E o clero, neste período, infelizmente, estava preocupado com o quê? Com o poder e com a riqueza. Então, qualquer um que falasse contra seria taxado, seria colocado de escanteio. E aí, mais uma vez, esse grupo começa a ter dificuldade. Porque vejam, Benjamim e Gaius Lúcius, juntamente com os outros companheiros, eles continuam firmes no propósito. Mas eles são uma minoria. E aí outros membros já se juntam a esse grupo. Vejam, eu estou destacando 3 personagens daquele grupo inicial, mas outros personagens começam a participar, começam a se entrelaçar com aquele grupo principal. Então nós temos Helena, que é uma menina órfã, que foi cuidadora de crianças. Fausta, a matrona romana. Gnaius,
Falei errado? Gnaios. Outro nome, né, Júlio? Ordenança do pretor Gaius. Puxa vida, Paulo, você podia ter colocado João, né? Július. Július, ficaria mais tranquilo. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós temos aqui também o Citus, que é o carpinteiro, que é o escravo Isaac. Cássia, que é uma criadora de ovelhas, que era a escrava Chaia. E Graco, que era um tradutor de grego, que era um outro dos pretores, o Vibius Aulus. Então, Valérios e Tibérios usaram de todas as formas para levar aos mais humildes a moral trazida por Jesus. Todavia, o clero mais elevado notou que os dois estavam obtendo muitos seguidores entre a população mais pobre. E o que era pior, não estavam adotando as diretrizes ditadas por eles, de aumentar o poder do clero apenas para os poderosos e ricos que podiam pagar. Como eu havia citado anteriormente. Então começam a ter embates e eles começam a ser colocados de escanteio. E eles acabam sendo transferidos para outras localidades. Pode passar. Eles não foram punidos pelo alto clero por serem de famílias tradicionais de Roma, mas ambos foram transferidos para localidades distantes de Roma. E assim, novamente eles não conseguem unir as pessoas em torno do desejo de divulgar e implantar o Evangelho de Jesus. Mas vejam, aqui, ainda que não tenham conseguido, mas grandes ensinamentos ficam. Primeiro, o de resistência. O de amor às palavras do Mestre. Porque eles estavam lutando. Eram uma minoria, mas continuavam lutando. E eu gosto sempre, quando me deparo com essas situações, eu gosto sempre de abrir um parênteses para colocar algumas coisas. Porque às vezes as pessoas se preocupam com a maioria, com o todo, com a quantidade. E eu gosto sempre de ressaltar que o importante não é a quantidade, é a qualidade. Se tivermos qualidade com quantidade, ótimo. Mas o que importa nas nossas vidas é ter um pensamento em paz, a nossa consciência tranquila dos nossos atos. Podemos ser derrotados? Podemos. Mas se nós estivermos imbuídos do ideal, de um propósito, e se esse propósito for nobre, podemos não alcançar a vitória agora, no imediato. Mas o nosso ideal, as nossas palavras serão propagadas, que é o que Jesus fez. E naquela época, mesmo não tendo conseguido, eles plantaram sementes. Eles procuraram seguir fielmente aquele pacto de sangue feito no ano 30. E aí nós já estamos no ano 1260. Mas antes disso, por volta do ano 1095, esse aqui é um cavaleiro templário. E por que eu trouxe os cavaleiros templários? Porque eles também foram muito julgados. É claro que erros foram cometidos, falhas foram cometidas. Mas a Ordem dos Cavaleiros Templários, ela foi criada, primeiramente, para proteger os peregrinos. Os cristãos que iam até a Terra Santa. É claro que muitas coisas aconteceram, muitos se desvirtuaram do caminho, mas eles tinham um propósito. No começo não eram monges, depois se transformaram em monges guerreiros. E eles tinham um ideal nobre também. Só que matar infiéis em nome de Deus, em nome de Jesus, não é o correto. Jesus não nos ensinou a matar ninguém. Jesus nos ensinou a amar. Amar as pessoas. Amai os vossos inimigos. Vou falar de novo, nós não temos inimigos. Nós temos pessoas com as quais temos dificuldade de relacionamento.
Mas isso não faz com que essas pessoas sejam nossas inimigas. Isso é uma coisa que a gente precisa não só entender, mas colocar em prática no nosso dia. Ah, Júlio, mas eu tenho poucos inimigos. Não tem nenhum inimigo, meu irmão. Isso se chama respeito. As pessoas podem não concordar com as nossas ideias. Mas se nós formos justos, as pessoas vão nos respeitar. E compete a nós respeitar as pessoas também. Independente da sua religião, se tem uma religião, independente da sua crença, da sua filosofia. Porque assim, nós não só vamos respeitar as pessoas, como vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, por volta do ano 1260, numa pequena localidade próxima da cidade de Assis, na Itália, reencarna Valérius, nosso amigo Benjamin, e que agora é conhecido como sacerdote Carmelo. Sim, ele mesmo. O irmão Carmelo. Grupo Espírita Irmão Carmelo. Grupo Espírita Irmão Carmelo. É ele. Lembra do Benjamin? É o Benjamin. E que agora é conhecido como sacerdote Carmelo e novamente volta a atuar dentro do clero, buscando modificar a igreja para que adotem o cristianismo mais próximo dos ensinamentos deixados por Jesus. Ou seja, aqui o irmão Carmelo já trazia esse sentimento do passado e ele lutava pelo cristianismo puro. O que é o cristianismo puro? É amar o próximo. É amar as pessoas, é respeitar as pessoas. É não fazer às pessoas aquilo que você não gostaria que lhe fizessem. Não é comprar um terreno no céu. Que é o que depois nós tivemos a reforma protestante, a luta contra as indulgências, ou seja, se você pode colaborar com uma quantia X de dinheiro, você vai ter um terreno X no céu. Se você puder colaborar com uma quantidade maior, com certeza a sua morada na pátria espiritual vai ser uma maravilha. E aquele que não tem uma moedinha? Então esse já está condenado. Então vejam, aqui o irmão Carmelo, juntamente com outros irmãos abnegados, procuram dar continuidade. Porque vejam, o pacto de sangue que foi firmado no início, quando eles firmaram aquele pacto, eles sabiam o porquê daquilo. Eles sabiam que a sua jornada continuaria. Talvez não com uma visão clara, que nós temos hoje quando falamos da reencarnação. Mas eles sabiam. E por que isso? Porque naquela época não tinha mediunidade? É claro que naquela época já existia mediunidade. É claro que naquela época escutavam vozes? Sim. Escutavam-se vozes. Eram os amigos da pátria espiritual dizendo, faça isso, não faça isso. E nós, nos dias de hoje? Será que nós temos amigos da pátria espiritual que zelam por nós? Que cuidam de nós? Que dizem, Júlio, não faça isso, Júlio, não faça isso, eu vou e faço. Teimoso. E aí, a gente fica lembrando muito do passado. Vejam, uma coisa importante que eu não falei no início, uma das condições, inclusive o nosso escritor pode dizer melhor, uma das condicionantes para que esse livro fosse escrito é que não fossem citados os nomes. Não fosse dito quem é quem. E eu fiquei lembrando de algumas palavras não, dessa frase que eu falo, já falei várias vezes aqui no Jeito, inclusive,
não nos preocupemos muito com o passado. Noeli é testemunha, né, Noeli? Porque o passado ele serve de aprendizado. Mas o que importa é daqui para frente. E por que eu falo sempre isso? Porque algumas pessoas ficam vivendo do passado. Ficam se martirizando. Ah, mas o erro que eu cometi, a falha que eu cometi, meu irmão, passou. E quando eu falo isso, não é com desdém, é com respeito. Não vai voltar, não vai voltar. Então por que ficar se martirizando com o passado? O passado serve de aprendizado para que, se fizermos alguma coisa errada, se cometemos alguma coisa que não foi muito salutar para a nossa vida, não faça mais, que é o que Jesus fazia. Jesus dizia: meu irmão, se tu pecasses, daqui para frente vai e não peques mais. Por isso que para aquelas pessoas que querem saber quem foi no passado, pode ter sido uma rainha, mas pode ter sido uma coisa não muito, aliás, bem diferente de uma rainha. Talvez tenha sido um príncipe, mas olha, você pode ter sido coisa bem pior do que um príncipe. Então não nos preocupemos muito com isso. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica angustiado, lembrando de algumas atitudes do passado, não nos traz nada de bom. Aqui nós estamos falando sobre o livro, sobre a história. É claro que no decorrer e na preparação, a gente acaba tendo contato com os mentores da casa. Algumas informações importantes são passadas para a gente. E acreditem, a pergunta que se faz é: se fosse revelado, será que seria salutar? Com certeza não. Então o que eu falo é o seguinte: as pessoas estão me olhando com os olhares assim, o que será que o Júlio quer dizer? Não vou falar nada que não seja permitido pelos irmãos da espiritualidade, acreditem. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: consultem as suas tendências. Procurem ver a simpatia que vocês têm por alguma coisa ou por algumas pessoas. E acreditem, nessas tendências, vocês encontrarão as respostas que estão procurando. Não vou falar muito mais não, tá? Continuando, irmão. Então temos aqui o sacerdote Carmelo, que tem 2 sobrinhos como assistentes e colaboradores. Joanes Paulus, que era o pretor Gaius Lúcius, e Flávia, que foi criada como órfã no orfanato que Carmelo administrava. Carmelo ainda contava com a ajuda de 2 assistentes, Amadeus, que era o escravo Abel, e Mário, que era o escravo Isaac. Ai, meu Deus. No orfanato também encontramos uma outra menina, um pouco mais velha que Flávia, chamada Luna, que cuidava das crianças mais novas do orfanato, com autêntica devoção e respeito. Gnaios, espúrios, ordenança do pretor Gaius Lúcius. Está vendo como eu aprendi rápido? Não foi muito rápido. Mas eu sou otimista. Luna tinha algumas amigas, Giovana, Regina, Aura e Gema. E Pietro, que era um comerciante de alimentos, que era Lúcius, o comerciante de vinhos, e que era o pretor Otávio Appius. Então veja, eu estou colocando aqui de forma sucinta, porque nós não temos tanto tempo assim. E a ideia não é falar somente quem foram as pessoas. É tentar mostrar que durante o caminhar, durante a jornada evolutiva desses espíritos, várias coisas aconteceram. E por mais que fossem os percalços, eles sempre existiram, o fervor e a fé desses espíritos sempre continuou.
E eles não desistiram. Então vejam, aqui nós não nos deparamos com todos aqueles espíritos. Alguns não se encontram aqui, porque provavelmente estavam ou ainda na pátria espiritual, ou vivendo em outras regiões, outras localidades. Mas o que importa? O que importa é o centro. E o que acontece? Às vezes, a gente acaba se desviando do caminho. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. A gente acaba tendo uma desavença com alguma pessoa, que a gente já acha que é um inimigo, mas na verdade não é. É porque a pessoa tem uma opinião diferente da nossa. E aí o que acontece? A gente se desvia do caminho por orgulho, por vaidade. Ah, mas eu não gosto daquele palestrante. Tudo bem, talvez você tenha uma certa antipatia para com aquele palestrante. Mas e os outros 30, 40 que fazem palestras? Ah, são todos ótimos. Então você vai deixar de frequentar um lugar por conta de um palestrante que você não quer nem, como dizem, né? Você não quer nem ver pintado de ouro. E por que isso? Desistir de um propósito? Ah, não quero mais. Vejam, saber dizer não é uma virtude. Agora, você se desviar do caminho por conta de um ato, de uma situação, eu acredito que não é o correto. E apesar de todos os esforços de Carmela em mudar o pensamento do clero, mais voltado para o poder e a riqueza que propriamente para atendimento aos necessitados de apoio espiritual, segundo os ensinamentos de Jesus, a igreja caminhava a passos largos para o distanciamento do verdadeiro evangelho deixado pelo Mestre. E em busca de apoio para levar adiante esse desejo, Carmelo conhece Francisco de Assis. Esse aqui. É tudo simbólico. Ah, mas são imagens, Júlio. Vejam. Nós não estamos adorando imagens. São coisas completamente diferentes. É claro, respeitando a religião de cada um. Nós não estamos adorando as imagens. Elas são simplesmente a representação. Então não tem problema ter uma sua imagem em casa. Pelo menos é o que eu penso e é a minha interpretação. Porque o importante não é a religião. O importante é a religiosidade das pessoas. Então eu trouxe só para elucidar. Então nós temos aqui Jesus, o mestre, um pretoriano, um templário. E vejam, aqui nós temos guerreiros. E aqui nós temos o santo. E o que é que muda? Mesmo os brutos também têm a capacidade de amar. Aliás, na minha vida eu posso compartilhar com vocês, grandes amigos meus não são aqueles que têm as palavras mais doces. Tenho amigos que têm as palavras doces. Mas eu tenho grandes amigos que não são as pessoas mais letradas. Mas são amigos. São aqueles que no momento de dificuldade, eu sei que eles vão me abraçar. Eu sei que eles vão estar comigo. Que é o que aconteciam com esses soldados no passado. Não vou falar muito sobre essa parte da história não. Então Carmelo conhece Francisco de Assis, que já se encontrava em idade avançada. E assim, abandona sua ordem e posição dentro da igreja e passa a ser um fiel franciscano, um frei franciscano, voltado à caridade ao próximo e despojado de interesses materiais e financeiros. O grupo atravessava o período do auge da Idade Média e o feudalismo exercia forte influência na Europa. A Igreja Católica ampliava o seu poder e se distanciava cada vez mais do cristianismo puro. Primitivo.
puro, primitivo. Mas eu li errado, viu, Sr. Jefferson? É primitivo. Às vezes a gente estava acordado. Para testar as pessoas. Escutei isso uma vez, eu quase acreditei no palestrante. Viu? E diante de tantas adversidades e apesar de todos os esforços, mais uma vez o grupo não consegue levar adiante a promessa feita através do pacto de sangue. E aqui eu me lembrei também, não sei porquê, eu sempre falo para as pessoas, acreditem em você. Acreditem que as adversidades são momentâneas, que nada é para sempre. Porque se Jesus dizia, tudo aquilo que eu fiz, todos vós também podeis fazer e muito mais, é porque nós temos essa capacidade. E aí quando eu estava preparando a apresentação, eu fiquei lembrando disso. E vejam, esses companheiros, eles caminhavam com Jesus. Benjamim e José de Arimateia, eles tiveram um convívio com Jesus diariamente. É claro que o livro retrata um período, mas conversando com os irmãos da espiritualidade, os mentores da casa, nos foi passado que o contato com esses espíritos era diário. Ou seja, esses irmãos do passado, que também estão no presente, pronto, falei, eles caminharam com Jesus. Caminharam com Jesus. E o irmão Carmelo teve a ajuda de quem? Francisco de Assis. É o santo, sim, o santo. São Francisco de Assis, juntamente com o irmão Carmelo, procurando dar continuidade aos ensinamentos do Mestre. Eu não sei se eu estou conseguindo ser bem claro para vocês da magnitude desses encontros, porque às vezes a gente pensa assim, eu frequento um centro espírita pequenininho, não tão pequeno assim. Mas vejam, ainda que fosse pequenininho assim, se nós somos imbuídos de um propósito, se a causa é nobre, não tem que se vergonhar daquele centro pequenininho, ou daquele local que você frequenta, ou se você não frequenta nenhum local. Lembre-se, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei com eles. E ainda que mais uma vez não obtivessem êxito, não é que não obtiveram êxito. Pensa-se aqui num trabalho grandioso, mas eles já estavam semeando. Várias sementes já foram plantadas. E durante essas existências, muitos espíritos amigos já pactuavam dessas ideias também. Já disseminavam o cristianismo, mesmo diante de tantas perseguições. E aí Francisco de Assis, para falar um pouquinho quem foi, o nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardoni. Nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. São Francisco de Assis foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos, e é conhecido como o protetor dos animais. Era filho de um rico comerciante, mas fez voto de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte, em 3 de outubro de 1226. Vejam, Francisco de Assis, o São Francisco de Assis. E aí a Idade Moderna começa. E em 1560, na França, parte do grupo original dos seguidores do Mestre reencarna. Na burguesia francesa, encontramos Daniele, que era Lívia, antiga amante do construtor Vélius, agora reencarnado como Armand, esposo de Daniele, e que formam um casal da alta sociedade parisiense. Emily é filha do casal,
que era Flávia, uma das sobrinhas de irmão Carmelo, e apaixonada por Tomás, que era um serviçal, que era Joanes Paulus, o outro sobrinho de Carmelo. Então vejam, aqui, os dois sobrinhos, eles formam um casal. Os dois sobrinhos do irmão Carmelo. Temos também Jean, que era o pai de Tomás, que era Amadeus, que era o assistente, era um dos assistentes do irmão Carmelo. Bernadette, babá que cuidava do filho de Emily e Tomás. Nicole, sobrinha bastarda de Daniele, que ajuda a salvar o filho de Emily e Tomás, Luna. Por que ajuda a salvar? Porque Tomás era um serviçal. Então imagine, na alta burguesia, a filha de um burguês, a filha de alguém da alta sociedade, ter um relacionamento com um servo. Jamais poderia acontecer. E ter um filho, então, imagine. Então o que acontece? Não falando muito, mas existe toda uma trama para que essa criança não sobrevivesse. Mas, graças a Nicole e graças à providência divina, a criança sobrevive. E mesmo com a ajuda do irmão Carmelo, que já se encontrava na espiritualidade, as dificuldades em manter parte do grupo unido e tentar levar adiante os ideais do mestre falham. E depois de muitos séculos vivendo na Europa, o campo das provas carnais seria agora em outro continente. Eles iriam se estabelecer nas terras em que Jesus um dia chamou de a pátria do Evangelho. Brasil. Estamos chegando lá. E aqui eu coloquei esse slide para falar um pouquinho da África. Meados do século XV, para elucidar, para contextualizar os companheiros na história. O comércio de escravos já era praticado entre os próprios africanos, além de homens brancos europeus. Um dos povos europeus que mais negociavam a compra de escravos eram os portugueses, e as regiões mais exploradas foram o Cabo da Guiné e os reinos de Congo e de Angola. Os primeiros escravos chegaram ao Brasil na segunda metade do século XVI, para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar e tabaco. Mais tarde foram levados para trabalhar nas minas de ouro e pedras preciosas, e nas fazendas de algodão e café. Então aqui é só um slide para contextualizar, para que a gente possa continuar com a explanação. E aqui começa a história dessa criança chamada Kalu Haliu. Personagem importante para a nossa história aqui do Jeque. E vocês já vão saber quem é. Século XVIII, em Angola, ano de 1702, nasce Kalu Haliu. Criança curiosa e inteligente. E que com 7 anos de idade acompanhava o Dr. Calimar Absu, médico de vilarejo, que conseguiu se formar na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, um negro consegue se formar em medicina numa das universidades mais conceituadas da Europa na época, que era a Universidade de Coimbra. Ele consegue se formar em medicina. Vocês acham que esse companheiro teve dificuldade para conseguir se tornar médico? Imagine a dificuldade desse companheiro. Mas ele conseguiu. Kalu acompanhava o Dr. Calimar e se tornou um médico autodidata, ou seja, de tanto caminhar com o médico, ele aprendeu. Só não fazia cirurgias, mas o resto, curativos, entre outras coisas mais, sabia de tudo. Em 1739, Kalu é capturado e enviado para o Brasil. No navio faz amizade com Abafamar, que o chama de Antônio, pela primeira vez. O doutor Antônio. Conhece o doutor Antônio? Aqui no jeito. E chegam ao Brasil no porto do Rio de Janeiro e seguem para São Sebastião, em São Paulo, no início de janeiro de 1740. Vejam, estou falando de forma rápida, mas muitas coisas importantes poderiam ser ditas aqui. E uma delas
São imagens também, tá? É um preto velho e uma preta velha. Que tem origem africana. E que, infelizmente, as pessoas, por ignorância ou por falta de conhecimento, ou por maldade, julgam, são preconceituosas, porque não têm a capacidade de enxergar a grandeza. E quando nós falamos dessa passagem da vinda dos escravos para o Brasil, só para vocês terem uma ideia, num navio negreiro, ele trazia em média 700 escravos. E em média, chegavam vivos no Brasil ou em outro lugar, 100, 150. Chegavam vivos, ou seja, eram 500, 600 espíritos que partiam para a pátria espiritual nesses navios. E o doutor Antônio, ainda que não fosse médico formado, mas como tinha conhecimento, ele tratava desses companheiros no navio. E no navio que ele chegou ao Brasil, se não me falha a memória, 400 chegaram vivos. Então, ele ficou conhecido. E ele era um homem respeitado. Inclusive pelos próprios donos, os mercadores de escravos. Porque ele, é até triste falar isso, mas a sua mercadoria tinha chegado a salvo. Vejam, que coisa triste. Mas é um período muito cruel da nossa história. E quando eu falo para a gente consultar as nossas tendências, consultar o nosso eu estou abrindo esse parênteses porque se tem uma coisa que me incomoda é o preconceito. É o racismo. Ah, porque o Júlio, eu sou amigo de todas as pessoas. Eu procuro respeitar todas as pessoas. Mas em relação aos negros, é um sentimento que eu tenho de injustiça. É uma coisa que eu não sei explicar. Não é para fazer média com ninguém. Não é para mostrar nada para ninguém. É que me toca de um jeito. Desculpa. Mas eu sei o porquê. E não foi porque eu maltratei os negros não, tá? É porque eu já os defendi há muito tempo atrás. E Dr. Antônio, então, é libertado pelo Coronel João de Freitas. Guardem esse nome. João de Freitas, Coronel João de Freitas. Que era Joanes Paulo, sobrinho de Carmelo. Que era o serviçal Tomás, na França. Do pretor Gaius Lúcius. E vai trabalhar com ele em sua fazenda. Bento, outro escravo liberto, viaja junto com o Dr. Antônio para a fazenda do coronel, na Alta Mogiana. O coronel trazia dentro de si a perfeita noção de que todos os homens são iguais perante Deus, e que escravizar o semelhante era algo abominável. Outros companheiros do passado reencarnam nessa época. Maria do Carmo, que era uma enfermeira que tratava dos doentes e crianças da fazenda, que era Bernadette, na França, a babá que cuidou do filho de Emily Tomás. Ela também era médica e professora e era chamada pelo Dr. Antônio de Branquela. Claudomiro, capataz da fazenda, que era Jean, na França,
que era o pai de Tomás, que era um dos filhos do irmão Carmelo, sobrinhos do irmão Carmelo, que era o escravo Abel, nos primórdios. Dolores, irmã do coronel, que era Lívia, que era amante na Roma Antiga, e Daniele na França, que era mãe de Emily, perversa e mesquinha, esposa de Alcino, que era o construtor Verus, e que era também a irmã, seu marido na França. Por que a gente está ressaltando isso daqui? Porque aqui, mais uma vez, esses personagens se reencontram. Então, nós tínhamos o Romano, que tinha a sua esposa e a amante, que por meio do seu escravo, Máfios, acaba assassinando a esposa. E aqui é a mesma coisa. Daniele, ela não admitia que a sua filha se casasse com um serviçal, e quando ficou sabendo que tinha um filho, então, queria matar a criança. Então vejam, é a maldade, são as tendências. Mas por quê? Porque as coisas não foram resolvidas no passado. Então os espíritos, eles reencarnam, geralmente no âmbito familiar, para que, por meio do amor, possa haver essa união. Eu não gosto da palavra resgate, karma, mas respeitando o livre-arbítrio de cada um. Eu procuro acreditar que se algumas coisas não foram resolvidas no passado, nós temos hoje, o presente, a oportunidade de reatar esses laços, essas diferenças. Tínhamos também uma mucama chamada Benedita, ou Ditinha, que era escrava Chaia. E também tínhamos Anastácia, que era a mucama preferida do coronel, responsável pela casa principal da fazenda e das outras mucamas. Gema, uma das órfãs do orfanato na Itália, que era amiga de Luna. Então vejam, por isso que eu citei, quando eu citei as amigas, eu falei da Gema, porque ela aparece aqui. Ou seja, outras pessoas vão se incorporando àquele grupo inicial e elas começam a participar da vida espiritual desses espíritos. Jesuíno era um construtor português que foi o escravo Isaac e depois foi Lúlius, construtor do Coliseu Romano. Construtor não, ajudante na construção do Coliseu Romano, é claro. Setembro de 1744, temos aqui o início da construção da Fazenda Esperança. 1748, a colônia ganhou forma e parecia uma cidade dentro da fazenda. O coronel João de Freitas passou a ser o maior produtor de café da região da Alta Mogiana. Em 1750, Jesuíno fica na Fazenda Esperança, que agora está terminada. Aqui, eu vou abrir um parênteses para falar o seguinte. O coronel João de Freitas, quando você começa a ler o livro, você pensa assim, puxa vida, ele é bruto, mas ele é justo. Então é claro, ele tinha, quem somos nós para julgar? Mas ele gostava de umas bebidas a mais. Veja, não estamos julgando ninguém, isso é fato. Ele gostava de uma noitada. Se por um lado, você pode falar assim, puxa, gostava de beber, gostava da bagunça. Por outro lado, ele é um homem muito justo. Ele abominava a escravidão. Ele acreditava que todas as pessoas eram justas, eram iguais. Tanto que ele compra a liberdade do Dr. Antônio. E por que ele tinha que ser bruto? Porque naquela época, se não fosse assim, as pessoas não o respeitariam. Vejam,
Nós não estamos aqui para julgar nem para questionar. Mas é só para a gente entender o contexto, o porquê das coisas. Então, se você, por um lado, você pode olhar assim, mas gostava da bebida, e por outro lado, tratava todas as pessoas que o respeitavam com respeito, porque quem não o respeitava era tomar lá da cá. Não tinha medo de ninguém, não tinha medo de nada. Mas sentava-se para comer junto com as pessoas. Tomava café junto com as pessoas. Gostava do café, hein? Gosta até hoje. Mas enfim. E por que eu estou enfatizando o coronel? Porque se por um lado, algumas pessoas podem, mas fazia isso, fazia aquilo, e por outro lado, era uma pessoa justa, uma pessoa sábia. E a Fazenda Esperança chegou bem próximo da idealização daquele pacto de sangue, lembram? O modelo perfeito. Só que aí o que acontece? Imaginem, todos os fazendeiros da época tinham escravos. E o coronel, na sua fazenda, não existiam escravos. Os escravos viviam livres, trabalhavam e ainda recebiam pelo seu trabalho. E aí o coronel ainda vai construir moradia para eles, pelo amor de Deus. Imagine o ódio, e é ódio mesmo, que esses outros fazendeiros tinham do coronel. O escravo Máfios, que tirou a vida de Artêmia, esposa de Verus, que agora reencarnou como Alcino, reencarna como Sobral, capataz de Dolores e Alcino, ou seja, o escravo Máfios é o Sobral, que é o capataz da irmã do coronel, que aliás, ela queria o quê? Ela queria acabar com a vida do coronel para que ela pudesse ficar com a sua fazenda, ficar com o seu dinheiro, a sua riqueza. Doutor Antônio e Maria do Carmo se casam para cuidar da filha do coronel com a mucama Anastácia. Porque o coronel teve um relacionamento, aliás, tinham alguns relacionamentos, e ele acaba tendo uma filha. Só que ele não podia dizer que aquela filha era dele. Então, doutor Antônio se casa com Maria do Carmo para poder cuidar da criança como filha do casal. Era uma forma de proteger a criança. Porque vejam, o coronel sempre foi um protetor. E aí a gente lembra de algumas histórias dos defensores dos fracos e dos oprimidos. E é assim que funcionava. Ele procurava defender os fracos e os oprimidos. A filha do coronel se chamava Eloá, que era Emily, antigo amor do coronel na França, quando mesmo atendia por Tomás. Então vejam, uma das existências do coronel foi Tomás. Bento é pai de uma menina, Maria Joaquina, e doutor Antônio é o padrinho da criança, que foi no passado Nicole. Lembram Nicole? A sobrinha bastarda de Daniele, e que ajudou a salvar o filho de Emily e Tomás. Então, mais uma vez, aquele grupo que caminhou na França, eles voltam aqui, no nosso Brasil. Estiveram conosco. Havia também um espanhol comerciante de vinhos, que se chamava Daniel Hernandes, amigo do coronel, pretor Otávio Appius. Vejam, o pretor Otávio Appius, um daqueles do início da jornada, aqui, no ano de 1750. Quanto tempo se passou? E é claro
que aqui nós não temos relatos, como eu já havia dito anteriormente, nós não temos relatos de todos os companheiros, de todas as existências. Por isso que eu gosto sempre de dizer, consulte o vosso coração. Ah, mas por que eu gosto do idioma X? Porque eu visitei o local Y e adorei aquele lugar. Parecia que eu tinha caminhado por aquele lugar. Eu já andei por aqui. Acreditem, possivelmente já tenho andado mesmo. O Coronel João de Freitas, assim, eu não gostaria de falar sobre o livro, mas ainda sabendo de algumas coisas que acontecem, meus irmãos, eu falando é uma coisa, vocês lendo o livro é completamente diferente, tá? Então, adquiram o livro, quem puder. Não estou fazendo propaganda do livro, tá bom? Mas é importante, mas já fazendo, é importante que as pessoas entendam o porquê. Entendam o porquê da casa. E talvez vocês se identifiquem com a leitura. E Dr. Antônio se vinga e mata Sobral, o capataz de Dolores. A própria Dolores, irmã do coronel, o seu marido Alcino, além de mais 2 capangas. Ou seja, uma noite daquelas. É a justiça. É claro que se Jesus escutasse isso, com certeza ele não estaria feliz. Aliás, escutando e vendo, se deparando com essa situação, com certeza o mestre não ficou feliz. Mas é isso que aconteceu. E por incrível que pareça, mesmo para nós cristãos, às vezes a gente fica com o sentimento de que está certo, foi feita a justiça. Meio que no subconsciente. Por maior que seja a evolução espiritual de cada um, enfim, nós não estamos dizendo que nós estamos torcendo para que isso aconteça, que tem que fazer isso, não. A doutrina nos ensina que jamais deveríamos fazer isso. Mas foi feito. Continua. Só que, como a doutrina espírita nos diz que toda ação tem uma reação e vice-versa, é a lei da causa e efeito, ou seja, a gente colhe o que a gente planta, o plantio foi esse. A colheita virá posteriormente. Ditinha deixa a fazenda Esperança e vai em busca do seu amor, Dr. Antônio, na fazenda do pai do coronel. 6 meses depois, Dr. Antônio desencarna. E Claudomiro e os demais também. O grupo que teve início há mais de 1700 anos, mais uma vez não conseguiu levar adiante a promessa feita ao Mestre Jesus. E poucos anos depois, muitos deles reencarnaram para mais uma tentativa. 1748. Frei Carmelo reencarna na capitania de Minas Gerais, como Frei Franciscano Maria Fajardo de Assis, nos primórdios da Inconfidência Mineira. 1780, Frei Fajardo de Assis vai para o Nordeste cuidar de um orfanato, mas infelizmente também nesta reencarnação não foi possível juntar todo o grupo e dar continuidade à promessa original. Ou seja, mais uma vez, quase chegaram lá. Porque a Fazenda Esperança, como o próprio nome diz, era um modelo para a época. Era um local onde não havia escravidão. As pessoas trabalhavam, recebiam pelo seu trabalho, independente da sua cor de pele. Trabalhavam, recebiam, comiam juntos, viviam em harmonia. Ou seja, é o mundo ideal. É o mundo que todos nós gostaríamos de estar vivendo. Agora, não compete a nós também só ficar reclamando. Nada dá certo, nada dá certo. Não, muitas coisas estão certas. E as mudanças começam por nós. E às vezes a gente não tem ciência da nossa capacidade. Faça o correto sempre. Tem dificuldade, mas procura seguir o caminho dos justos. Porque hoje, se você acredita na vida além da vida, talvez hoje você não tenha êxito.
Mas acredite, você será vencedor. Se não nesta, nas próximas existências. Porque o importante é, qual o legado que nós estamos deixando para as outras pessoas? Como é que as pessoas nos enxergam? Essa é a pergunta importante. Lembram da causa e efeito? Vamos lá. Na espiritualidade, o resgate de Antônio. Essas são palavras do próprio livro, tá? Ódio, inveja, rancor, desejo de vingança, orgulho, egoísmo. São tantos os sentimentos negativos que nós temos que nos permitem construir um ambiente mental e físico semelhante ao nosso meio de relacionamento. Essa atração, por afinidade, define o que costumeiramente chamamos de umbral, pois ele não existe fisicamente. O que existe são agrupamentos de espíritos afins que desencarnam com esses sentimentos infelizes, indo para os mesmos locais de afinidade. Após seu desencarne, Antônio despertou em um local ermo, onde é sempre noite, e ficou lá por 80 anos, até que foi resgatado pelo coronel João de Freitas e um monge caputino, irmão Carmelo. Ou seja, quando você acha que foi justo, que a justiça foi feita, mataram o coronel, então eu vou tirar a vida deles também. Foi feito isso. Mas olha aí a consequência. Ou seja, não compete a nós o julgamento. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. E o doutor Antônio sentiu, não na pele, porque estava na pátria espiritual, mas sentiu em espírito as consequências dos seus erros. E em 1830, em Araraquara, o coronel João de Freitas volta para a terra como o doutor João Emiliano. Sua mãe, Antonella Maria, era Maria do Carmo, a branquela, que se casou com o doutor Antônio, que era a médica, a enfermeira, a professora, ela faz tudo na fazenda. Já adulto, ele vem para São Paulo estudar Direito na Faculdade do Largo São Francisco e conhece Maria Clara, Maria Joaquina, filha de Bento, escravo da fazenda, e se casam na igreja de São Bento. Vejam, está bem próximo da gente, né? É a igreja de São Bento, ali pertinho do metrô São Bento, é lá mesmo. Doutor João Emiliano desencarna aos 45 anos, vítima de infarto, ou seja, mais uma vez ele parte para a pátria espiritual. Na espiritualidade, irmão Carmelo buscava meio de unir novamente o grupo que prometera a Jesus levar adiante sua palavra e seus ensinamentos. E agora contava com a ajuda de outro frei franciscano, Camilo de Leles, fundador da Ordem dos Camilianos, o nosso irmão Camilo. Então vejam, Camilo de Leles, irmão Camilo, São Camilo, se faz presente na história do Jesus também. Por isso que eu falo que o importante é a qualidade, sempre. São os princípios, são os valores. A gente tem que se preocupar com isso, com o legado. Qual o legado que deixaremos para a posteridade? Camilo de Leles. São Camilo de Leles foi um religioso italiano, criou a ordem de São Camilo, foi declarado santo pelo Papa Bento XIV e é considerado o padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Ele foi um homem extremamente comum, que sentia Deus em seu coração, falando com ele interiormente. Era um homem decidido e, atendendo ao chamado do Senhor, enxergou uma sombra onde poderia levar a luz de Deus nos sofrimentos das enfermidades. É claro que se a gente consultar a vida de São Camilo, não vamos falar muito sobre isso, mas vejam, Camilo de Leles, ele nasceu de uma família simples, seu pai era um soldado, a sua mãe era uma dona de casa. Com 13 anos ele perde a mãe, que cuidou dele, porque o pai era um soldado, estava sempre viajando, e ele é criado pelo pai. Aos 19, ele perde o pai,
que estavam sempre envolvidos com jogos, com bebida. Ele acaba herdando isso do pai, infelizmente, e ele tinha uma ferida que não cicatrizava. Ele tinha era de uma estatura alta, Camilo de Leles, São Camilo era bem alto. E a ferida não cicatrizava e continuou com ele durante toda a sua existência. E aí ele passa por várias situações difíceis, ele vai para o exército, acaba saindo do exército, depois ele busca ajuda, mas acaba sendo amparado pelos franciscanos, e aí acaba tendo umas desavenças, e ele sai, vai morar na rua, até que ele é amparado mais uma vez, e aí então ele acaba tendo um chamado divino, e ele começa a ajudar no Hospital dos Franciscanos, e ele começa a atender aquelas pessoas que chegam com doenças terríveis, com chagas, enfermidades, e ele começa a cuidar dessas pessoas com um amor imenso. E acaba se transformando no que nós conhecemos hoje, São Camilo, que é um dos mentores do jeito, que é o patrono do jeito. E a ferida? E a ferida, durante o período que ele estava na carne, não cicatrizou. É claro que depois tudo foi resolvido quando partiu para a pátria espiritual. E o seu legado está presente até nos dias de hoje. Um homem que deixou de lado a própria enfermidade para cuidar do próximo. Ou seja, ainda que ele tivesse a enfermidade, ele esqueceu. Ele esqueceu da ferida. E cuidava das pessoas, e ele sempre dizia, ele cuidava das pessoas como se estivesse cuidando de Jesus. Ele enxergava nas pessoas o próprio Mestre. Em 1895, em São Paulo, Dr. Antônio reencarna como Dr. Antônio Eusébio e se transfere para Assis, onde conhece outro médico negro, Dr. Nazaré, que também era maçom. E vejam, Dr. Antônio ele reencarna como Dr. Antônio Eusébio, negro também, mais uma vez. E aí eu coloquei aqui, trouxe o símbolo da maçonaria. Símbolo muito familiar, que infelizmente as pessoas às vezes julgam também, porque não conhecem, não sabem dos princípios, não sabem dos ideais. Numa reunião, o Dr. Antônio conhece o senhor José Teixeira Sobrinho, que era maçom também, e seu filho, que foi Claudomiro, o antigo capataz da Fazenda Esperança. Dr. Antônio volta para São Paulo e desencarna em 1963, com 68 anos. Esta foi a última existência do Dr. Antônio entre nós. Hoje se encontra na pátria espiritual, cuidando de nós também. Assim, com a ajuda do irmão Camilo, o irmão Carmelo ajustou com uma pequena parte desse grupo, quando estavam na espiritualidade, a abertura de uma casa de orações, como missão reencarnatória. E no ano de 1995, nasceu a partir do trabalho de um pequeno núcleo familiar, o Grupo Espírita Irmão Carmelo, tendo como patrono o irmão Camilo, São Camilo. O grupo, reunido nesta nova oportunidade, busca cumprir a promessa feita há quase 2000 anos, após inúmeras tentativas e fracassos, mas sempre adotando a régua moral cristã, porque o amor transcende. Corações Entrelaçados, uma viagem pelo tempo, obra escrita pelo nosso companheiro Paulo Nascimento, baseada nas informações recebidas pelos irmãos Antônio, Dr. Antônio e Camilo, São Camilo, nosso irmão Camilo, por meio da mediunidade do nosso companheiro João Bosco Passarela. Enfim, meus companheiros, este é um pequeno relato, é uma pequena história da grande história deste grupo, chamado Jeito, e que durante todas as suas passagens
procurou sempre manter firme o propósito do Mestre Jesus, o de levar o cristianismo puro. E aí eu sempre gosto de dizer o seguinte, ratificando: se nós estamos imbuídos de um propósito, de um ideal nobre, podemos ser julgados, podemos ser condenados, podemos ser injustiçados, mas nada, nem ninguém, deve nos impedir de continuar a nossa jornada. Estamos aqui hoje, o GEIC conta com vários colaboradores, vários companheiros abnegados. Como já foi dito, muitos que estiveram no passado, naquele grupo do Pacto de Sangue, se encontram entre nós hoje. Eu estou dizendo aqui, tá? Se encontram entre nós hoje. Muitas coisas poderiam ser reveladas, mas a espiritualidade é sábia e não nos permite que sejam reveladas. Isso é para aguçar a curiosidade? Não. Isso é para mostrar que você sabe algo mais? Não. Isso é para mostrar que o que importa é o presente. O passado serve de aprendizado. E se nós estamos aqui hoje reunidos, é porque aquele grupo inicial alcançou o seu objetivo. Alcançou. Porque as sementes foram plantadas. O legado foi deixado. Agora, a concretização depende de nós. De todos nós. Porque ninguém faz nada sozinho. E quando as coisas são construídas com amor e juntos, elas se tornam cada vez mais fortes. Enfim, muitas coisas poderiam ser ditas, mas o mais importante já foi dito. Corações entrelaçados, uma viagem pelo tempo. Que os nossos corações continuem entrelaçados hoje, amanhã e sempre, na certeza de que aquele pacto firmado há mais de 2000 anos atrás, se nós continuarmos trilhando a jornada com justiça, com amor e com sabedoria, nós conseguiremos concretizá-lo. Que o grande arquiteto do universo continue abençoando a todos, com muita saúde, com muita paz. E agradecendo ao Paulo pela presença, agradecendo ao Paulo por estar intuito para que pudesse escrever essa obra maravilhosa e que particularmente confesso para você, Paulo, mudou muito o meu pensamento e mudou a minha vida. Porque nós tivemos a oportunidade de conversar com os irmãos da casa, com os mentores, e foram faladas palavras belíssimas. E o que eu posso resumir para vocês é o seguinte: não vou falar tudo que eles disseram, óbvio, mas eu vou resumir dizendo o seguinte: continuem firmes no propósito. Dificuldades, adversidades e percalços no caminho ainda aparecerão. Mas se vocês estiverem unidos, o fardo de cada um se tornará cada vez mais leve. E o fardo coletivo, quiçá um dia, nem existirá. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito bom.